Boa tarde, pastor Caio Fábio. É porque eu tenho uma dúvida muito grande em relação à questão de Adão e Eva. Existiu mesmo esse casal ou é apenas um significado em que o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem, com a continuação da humanidade, o orgulho, a soberba, a avareza, aí o homem foi distanciando de Deus. Será que a Bíblia não quer dizer isso? Que é através da desobediência que o pecado entrou no mundo? Ou será que existiu mesmo esse casal? No primeiro casal o pecado entrou no mundo e não houve mais bênção para ninguém? Oh, meu filho, olha no espelho que você vai ter certeza se Adão existe ou não existe. Eu estou olhando aqui para essa lente, para essa câmera, e eu estou olhando para Adão. Adão sou eu, Adão é você. Porque Paulo diz que nós não apenas pecamos no pecado de Adão, nós não apenas pecamos em Adão, como nosso pai, como o início daquilo que se transformou na humanidade contemporânea que você conhece, mas ele também disse que não pecamos apenas em Adão, mas pecamos o nosso próprio pecado. Pecamos não apenas em Adão, a semelhança do pecado de Adão, mas pecamos conforme o nosso pecado, o meu pecado. Por isso, tanto faz como tanto fez. O pecado é meu, o pecado é teu, Joabe. Você é Adão. Agora, o pecado está sob a graça de Jesus Cristo, aonde superabundou o pecado, Paulo diz que superabundou a graça. Por que você ficou só filho de Adão e não se tornou filho de Deus em Cristo Jesus? Eu sou filho de Adão, mas eu sou infinitamente mais filho do segundo Adão. Está lá em Romanos 6, que é Jesus, que não pecou como o primeiro Adão, e que me santifica, e que levou os meus pecados na cruz. Parece até, Joabe, que você não conhece nada do que Jesus fez na cruz, de tudo que está consumado. Não conhece nada do que se disse através de Paulo em Romanos, no capítulo 8, quando se diz: agora, pois, apesar do primeiro Adão, apesar da nossa herança adâmica, nós somos filhos do segundo Adão. As obras do segundo Adão, que é Jesus, são mais poderosas do que as do primeiro Adão. Se o primeiro Adão pecou e contaminou todos nós e tanta gente, o segundo Adão viveu em santidade, justiça e verdade e levou sobre si a culpa de todos os outros filhos de Adão, para que se cumpra o que Paulo diz em Romanos 8. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou pecador, mas eu sou um pecador que já não vive sob condenação. E porque eu não vivo mais sob condenação, eu posso viver cada vez mais sem culpa. Não há mais a condenação, a culpa foi paga, está tudo consumado. Eu sou um indivíduo santificado em Cristo Jesus. Eu sou visto como um pequeno Cristo por anjos, por principados e potestades. Eu carrego o selo de Deus na minha fronte, o penhor do Espírito no meu coração. O meu pendor já não é mais para a carne. Quando eu pendo para a carne, eu perco toda a paz, eu perco o significado para viver. Quando deliberadamente eu aceito qualquer pendor e nessa angústia de filho de Deus, eu me ponho ereto e cada vez mais pendo na direção do Espírito, aonde o que se manifesta
é alegria, vida, paz e incorruptibilidade crescente na existência da gente. Crescente. Então, meu querido Joabe, eu não sei se você chegou aqui a primeira vez, olha, vai lá no Caio, que ele responde perguntas. Aí você veio e fez essa pergunta aí que já está respondida há milhões de anos. E no meu site, por exemplo, se você escrever Pecado de Adão, o Braulio vai fazer isso por você, Pecado de Adão, você vai ver como no meu site tem textos e tem vídeos falando a mesma coisa, porque essa é uma coisa bem primária, sobre a qual eu já falei muitas vezes. Pecado de Adão. Tem o que aí, Braulinho? 125 ocorrências, Caião. Podia mostrar um título, 2 ou 3, para a gente ver? Claro, com certeza. Podia ler para nós? Adão e o pecado original, 2 pontos, uma visão fenomenológica. Uhum. Adão, a votação e a eleição. Eita, rapaz, isso é de 2009. Ó. Uhum. Paulo Freud e os evangélicos. Uhum. Quem não é achada pela graça acaba caçando Deus. Uhum. Cartas, né? Pecado original ou hermafroditismo espiritual. Uhum. Pastor não aguenta mais ficar casado? O que acha? Uhum. Pastor, não aguento mais meu casamento. Cartas. Tem agora E final. todas elas têm alusão ao pecado de Adão aí. O que mais? Exatamente. Pecado original versus graça original. Está em cartas então, aqui. Uhum. O caminho da imagem de Deus. Uma carta que não se descarta. Isso. O pecado come teologia e certas teologias comem pecado. Eita. Uhum. Cartas. Uhum. Você sabe onde existe um Éden? Uhum. Legal, né? E cartas. Aí? A linguagem do Gênesis é mítica, Caio. Tem um vídeo também falando disso aqui. Né? Mas não interessa, o pecado não é mítico, entendeu? A linguagem não é do Gênesis, porque você pode dizer isso de Gênesis como linguagem mítica nos capítulos 1, 2 e 3. Do 4 em diante não dá mais, vai virando história, vai virando jornalismo, e do capítulo 6 em diante tem mais de 1.500 culturas no mundo afirmando a mesma coisa que Gênesis 6 diz. Portanto, se a linguagem já foi interpretada como mítica durante muitos anos, a realidade que ali se narra, cada dia mais do ponto de vista histórico, paleontológico, antropológico, se constata como sendo fáctico. Não era mito, era realidade. Eu já falei isso muitas vezes e não vou repetir aqui. Mas, Joabe, tá aí, Joabe. É só você entrar lá e fazer o seu deverzinho de casa. Receba meu carinho e meu beijo. Tá bom, Joabe? Faça isso por você mesmo.